Fala, galerinha do canal Palpites Esportes. Galera, vou estar passando aí com os palpites aí do dia 13 do mês de julho de 2019. Sábado aí, galera, de grandes jogos, principalmente aí das ligas brasileiras. Começando aí com o Brasileirão Série A. Mas tá começando aí com os palpites. Gostaria de pedir a você aí que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal para não estar perdendo notificação de novos vídeos que serão postados, beleza? Ative o sininho aí de notificações e deixar aquele like para estar fortalecendo o canal. Então, sem mais enrolação, galera, vamos passar aí com os palpites. Começando aí com o Brasileirão Série A. Jogo aí entre Fortaleza e Avaí. Jogo aí em que a equipe do Fortaleza aí nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Avaí, galera, não sabe o que é vencer nos seus últimos 5 jogos aí, com 2 empates e 3 derrotas. Partida aí em que a equipe do Fortaleza aí, em seus domínios, é muito forte, galera. É um jogo aí em que podemos estar colocando Fortaleza para vencer jogando casa ou ambas marcam. Grêmio e Vasco aí, galera. Jogo aí em que a equipe do Grêmio aí nos seus últimos 5 jogos. Jogo aí, galera, em que a equipe do Grêmio aí nos seus últimos 5 jogos vem de apenas uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Vasco aí, galera, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem de um arranque bom aí com 3 vitórias seguidas, mas nos seus últimos 5 jogos aí vem de um empate e uma derrota. Partida aí em que o Grêmio jogando aí em seus domínios é muito forte. Partida aí em que podemos estar colocando o Grêmio para vencer jogando casa. Bahia e Santos. Jogo aí, galera, em que a equipe do Bahia, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. Já a equipe do Santos, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. Partida aí em que a equipe do Bahia, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte, já demonstrou isso aí, principalmente no Brasileirão e na Copa do Brasil. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Bahia ou partida acima de 2,5 gols, beleza? São Paulo e Palmeiras aí, galera, o clássico paulista aí será disputado aí no Morumbi, casa do São Paulo. Jogo aí, galera, em que a equipe do São Paulo, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas uma vitória, uma derrota e 3 empates. A equipe do Palmeiras aí, por sua vez, galera, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas uma derrota, que foi em apenas um amistoso, que não tem tanta importância assim, com 4 vitórias e apenas uma derrota. Partida aí em que o São Paulo, em seus domínios, por mais que o São Paulo não tenha fazido aí um bom começo aí de Brasileirão, tem oscilado bastante aí jogando em casa, mas aí, galera, vai lotar o estádio, é muita pressão. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate do São Paulo ou uma aposta mais arriscada, jogo abaixo de 2,5 gols, beleza? Brasileirão Série B aí, galera, jogo aí entre América Mineiro e Figueirense. Jogo aí, galera, em que a equipe do América Mineiro, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do Figueirense aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Partida aí em que podemos estar colocando, ambas marcam. Atlético Goianiense aí, galera, e Vila Nova. Jogo aí, galera, em que a equipe do Atlético Goianiense aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Vila Nova aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas 2 vitórias, uma derrota, 2 derrotas e um empate. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Atlético Goianiense. Botafogo e Brasil de Pelotas. Jogo aí, galera, em que a equipe do Botafogo, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. A equipe do Brasil de Pelotas aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos. Jogo aí, galera, em que a equipe do Brasil de Pelotas, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 2 derrotas e 3 vitórias.
Partida aí em que podemos estar colocando vitória do Botafogo ou partida acima de 2,5 gols, já que o Botafogo aí é uma equipe muito forte, principalmente jogando aí em seus domínios, beleza? Operário e Londrina. Jogo aí, galera, em que a equipe do Operário aí nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e 4 derrotas. Já a equipe do Londrina aí nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 3 vitórias e 2 derrotas. Jogo aí, galera, em que o Londrina é muito melhor tecnicamente do que a equipe do Operário. Porém, a equipe do Operário joga em casa. Mas acredito muito, galera, na vitória do Londrina. Partida aí em que podemos estar colocando Londrina para vencer jogando fora. Ou partida aí menos arriscada, tá colocando aí vitória ou empate da equipe do Londrina, beleza? Paraná e Bragantino. Jogo aí, galera, em que a equipe do Paraná, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. Já a equipe do Bragantino aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, não sabe o que é perder. Nos últimos 5 jogos aí, 5 vitórias consecutivas. Acredito muito que a equipe do Bragantino vai vencer a equipe do Paraná lá dentro, galera, no campo do Paraná. Paraná aí jogando em casa é uma equipe muito forte, porém a equipe do Bragantino é uma equipe muito mais qualificada com grandes jogadores. Então, partida aí em que podemos estar colocando Bragantino para vencer jogando fora ou uma aposta menos arriscada, tá colocando aí vitória ou empate da equipe do Bragantino, beleza? Bielorrússia aí, galera, rodada 15, jogo aí entre Bate Borisov e Zodino. Jogo aí em que a equipe do Bate Borisov, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Zodino aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, vem aí, galera, de apenas 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Partida aí em que a equipe do Bate Borisov, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Jogo aí em que podemos estar colocando vitória da equipe do Bate Borisov, beleza? Brasileirão Série C aí, galera. Jogo entre Remo e Luverdense. Jogo aí em que a equipe do Remo, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. A equipe do Luverdense aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem aí de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Partida aí em que o Remo, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Partida aí em que podemos estar colocando o Remo para vencer jogando casa, ou partida aí acima de 1,5 gols, beleza? São José e Ipiranga, galera. Jogo aí em que a equipe do São José, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Ipiranga aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 2 vitórias, 2 derrotas. Perdão, galera. O Ipiranga aí, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Partida aí em que a equipe do São José é muito mais qualificada. Partida aí em que podemos estar colocando São José para vencer jogando casa, ou partida aí abaixo de 2,5 gols, beleza? Juventude e Paysandu. Partida aí em que a equipe do Juventude, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Paysandu aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem aí de 2 vitórias e 3 empates. Jogo aí em que a equipe do Paysandu aí, jogando fora de casa, é uma equipe aí que costuma partir para cima, costuma aí ir em busca de grandes resultados. Então, acredito que será um jogo muito difícil. Partida aí em que podemos estar colocando abaixo de 2,5 gols, beleza? Brasileirão Série D. Jogo aí, galera, entre Ituano e Itabaiana. Primeiro jogo aí do playoff, quarta de final da Série D. Partida aí em que a equipe do Ituano, nos seus últimos 5 jogos, vem, galera, de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Itabaiana aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias. Partida aí em que o Ituano, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Ituano, beleza?
Bulgária Parva Liga aí, galera, rodada 1. Jogo aí entre Ludogorets e Tizaksko Selo. Partida aí em que a equipe do Ludogorets, nos seus últimos 5 jogos, vinha, galera, de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe de fora aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vinha, galera, de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando Ludogorets para vencer jogando casa, ou partida aí acima de 2,5 gols. Liga chinesa aí, galera, jogo entre Jiangsu Suning e Xangai de Ásia. Jogo aí em que a equipe de casa, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Xangai de Ásia aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem aí de apenas 2 empates e 3 vitórias. Partida aí em que a equipe de fora é muito mais qualificada. Jogo aí em que podemos estar colocando vitória da equipe do Xangai de Ásia, ou partida aí acima de 2,5 gols, beleza? Colômbia aí, galera, Liga Aguilar, encerramento aí. Jogo aí entre Huila e La Equidad. Jogo aí em que a equipe do Huila, nos seus últimos 5 jogos, veio de apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. A equipe do La Equidad aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 empate e 4 vitórias consecutivas aí, galera. Partida aí em que a equipe do La Equidad é muito forte jogando aí fora de casa. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do La Equidad, ou jogo aí abaixo de 2,5, beleza? Atlético Júnior e Tolima. Jogo aí em que a equipe do Atlético Júnior, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Tolima aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Partida aí em que a equipe do Atlético Júnior tem um favoritismo a mais porque joga em casa. Então, isso é um jogo aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Atlético Júnior, beleza? Once Caldas e Atlético Nacional. Jogo aí em que a equipe do Once Caldas, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 1 empate, 3 derrotas e apenas 1 vitória. A equipe do Atlético Nacional, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, galera, vem de apenas 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Once Caldas, beleza? Equador Liga Pro aí, galera, rodada 7, jogo aí entre Fuerza e Emelec. Jogo aí em que a equipe do Fuerza, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. A equipe do Emelec aí, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 empate e 4 vitórias. Partida aí em que podemos estar colocando o Emelec para vencer jogando fora, ou jogo aí acima de 1,5, beleza? Eslovênia aí, galera, Liga 1 aí, rodada 1. Jogo aí entre Maribor e Triglav. Jogo aí em que a equipe do Maribor, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Triglav, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, galera, vem aí de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Partida aí em que podemos estar colocando Maribor para vencer jogando casa, ou jogo aí acima de 2,5, beleza? Montreal Impact e Toronto, Liga aí MLS dos Estados Unidos. Jogo aí, galera, em que, como vocês podem ver, são equipes aí que fazem bastante gols. Isso é um jogo aí para você estar colocando, ambas marcam, ou partida aí acima de 2,5, beleza? Orlando City e Columbus Crew. Como vocês podem ver aí, galera, é jogo aí em que são duas equipes que marcam bastante gols. Partida aí em que podemos estar colocando jogo aí acima de 2,5 gols, beleza? Ou uma aposta mais arriscada aí, tá colocando Orlando City para vencer jogando casa.
Chicago Fire e Cincinnati. Jogo aí em que a equipe do Chicago Fire, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, o resto tudo empate e derrota. A equipe do Cincinnati, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, galera, vem aí de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. A partir daí em que o Chicago Fire, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Jogo aí em que podemos estar colocando o Chicago Fire para vencer jogando casa, ou partir daí acima de 2,5, beleza? Minnesota e FC Dallas. Como vocês podem ver aí, galera, são jogos aí de duas equipes que marcam bastante gols. Vamos seguir o retrospecto aí dessas duas equipes. Mas o Minnesota aí nos seus últimos 5 jogos, galera, vem aí de 5 jogos sem perder, 5 vitórias consecutivas. A equipe do Dallas, por sua vez aí nos seus últimos 5 jogos, galera, vem de apenas 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. É um jogo aí em que ou você pode estar colocando aí o Minnesota para ver se joga no casa, ou ambas marcam, beleza? Real Salt Lake e Filadélfia. Partir daí, galera, como vocês podem ver, são duas equipes aí que não marcam bastante gols. Então vamos estar seguindo o retrospecto aí dessas duas equipes. Partir daí, abaixo de 2,5, o Real Salt Lake para vencer jogando casa. Vancouver e Sport Kansas City. Jogo aí em que a equipe do Vancouver, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem aí de 2 derrotas e 3 empates. A equipe do Sporting Kansas, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, galera, vem aí de 2 vitórias e 3 derrotas. Partir daí em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Sporting Kansas, ou jogo aí acima de 1,5, beleza? Noruega aí, série de elite, rodada 15. Jogo aí entre Rosenborg e Viking. O Rosenborg aí, galera, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de apenas 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Viking, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem aí de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Partir daí em que o Rosenborg joga em seus domínios, é uma equipe muito forte. Jogo aí em que podemos estar colocando o Rosenborg para vencer jogando casa, ou jogo aí acima de 2,5, beleza? Peru Liga 1 aí, encerramento rodada 1, Sporting Cristal e Huancayo. Jogo aí em que a equipe do Sporting Cristal, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Huancayo, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias. A partir daí em que podemos estar colocando Sporting Cristal para vencer jogando casa, ou jogo aí acima de 1,5, beleza? Cajamarca e Universidade de São Martin. Jogo aí em que a equipe do Cajamarca, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias. Universidade de São Martin, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. A partir daí em que o Cajamarca, em seus domínios, é uma equipe muito forte. A partir daí em que podemos estar colocando vitória da equipe do Cajamarca para vencer jogando casa, ou partir daí acima de 1,5, beleza? Universitário e União Comércio. Jogo aí em que a equipe do Universitário, nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe do União Comércio, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos aí, galera, vem aí de apenas 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. A partir daí em que podemos estar colocando o Universitário para vencer jogando casa, ou jogo aí acima de 1,5, beleza? Rússia, Primeira Liga aí, galera, rodada 1. Jogo aí entre Spartak Moscou e Sochi. Jogo em que a equipe do Spartak Moscou, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Sochi, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A partir daí em que o Spartak Moscou, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. A partir daí em que podemos estar colocando o Spartak Moscou para vencer jogando casa, ou jogo aí acima de 2,5, beleza? Uruguai, primeira divisão aí, galera. Jogo entre Nacional do Uruguai e Defensor.
Jogo em que a equipe do Nacional, nos seus últimos 5 jogos aí, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Defensor, por sua vez aí, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, apenas 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. A partir daí, em que a equipe do Nacional jogando em casa é uma equipe muito forte. A partir daí, em que podemos estar colocando o Nacional para vencer jogando em casa, o jogo é acima de 2,5, beleza? Já que a equipe do Defensor também partirá para cima. Então é isso, galera. O palpite de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você aí que não é inscrito, desde já se inscreva no canal para não estar perdendo notificação de novos vídeos que serão postados, beleza? Que aqui é palpite diário todos os dias. Deixa aquele like para estar fortalecendo o canal e se inscreve aí e ativa o sininho de notificações. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e fui!